Mais uma vez, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Senta aí glorificando a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aleluia. Só para você aquecer um pouquinho, já são 11 horas da manhã, mas eu penso que ainda tem reserva no seu celeiro. Cadê os missionários da AD de Bragança? Escute, olha aqui para mim, olha aqui para mim. O texto que ora eu acabei de ler, ele tem um fundo histórico de uma prisão. Preste bem atenção na introdução de minha homilia para você absorver o máximo daquilo que o Espírito Santo te trouxe nesta manhã, neste lugar, para receber. É uma noite fria, uma noite em que 2 missionários estão em um lugar que não é lugar para missionário. Missionário não pode ficar preso. Missionário foi liberto para ficar livre. Ninguém aprisiona um missionário. Ninguém consegue sustentar por muitas horas um homem e uma mulher preso, porque não há como segurar. É como um balão inflado dentro de uma piscina, dentro de água. Ele vai submergir, ele vai ter que vir aqui em cima, porque ninguém aguenta segurar por muitos dias um missionário. E a narrativa, o pano de fundo da história do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, são 2 missionários presos. E fazendo uma análise exegética do texto, não dá para dizer, escute-me, não dá para dizer que Pedro e João estão presos no cárcere do templo de Jerusalém por causa do coxo. Não dá para dizer, porque na história deste período da igreja primitiva, milagres eram comum em Jerusalém. Neste tempo, quem mais fazia milagre, quem mais realizava milagre, chamava-se Jesus de Nazaré. A autoridade de Jesus era tão grande com milagre, que as pessoas tocavam na orla do seu vestido, de sua vestimenta, e elas eram curadas. Há relatos bíblicos nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que Jesus operou tantos milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas. Se fosse registrado esses episódios, essa narrativa de milagres, não haveria livro que coubesse tais informações. Então, fazendo a exegese do texto, subtendo que não dá para prender 2 missionários por causa de milagres. Outra questão relevante nesse período da igreja primitiva, que apareceram algumas pessoas na época, e elas começaram a fazer algumas magias, começaram a realizar alguns feitos, que alguém julgava que era milagre. Olha, levou a fama. Levou a fama. Alguém foi curado, foi feita uma magia e levou a fama. E se tornou notório. Então deduzo eu, penso eu, que na noite do cárcere, em que os 2 missionários, Pedro e João, estão ali, submersos a uma caverna fechada, com mãos e pés atados, eles não estão na mentalidade dele achando
o que a gente tinha de dizer para aquele coxo que nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso nós vamos lhe dar. Não estava no pensamento de Pedro nem João a concepção aleatória de que tu não tinha nada que estender a mão para ele, tu não tinha nada que colocar sua mão sobre ele e puxá-lo pela mão e invocar o nome de Jesus e ser curado. Escute isso aqui para você adorar a Deus. Qual razão, qual motivo Pedro e João foram presos? Uma outra conjectura, nada bíblica, nada teológica, é achar que esses dois missionários foram presos porque os mesmos estavam tumultuando a reunião de culto. Não, senhor, não, senhora. Foi chamado o general do quartel do templo de Jerusalém, a pessoa que era a autoridade máxima, numa versão moderna, uma espécie de delegado, para prender Pedro e João, porque Pedro e João estavam tumultuando no templo. Não, senhor, não, senhora. Não conclua desta forma, porque não há respaldo bíblico para isto. E o que motivou, no final do dia judaico, aproximadamente umas 6 horas da tarde, reunir-se os sacerdotes entre si e mandar um WhatsApp, mandar uma informação para o chefe da guarda do templo e dizer: recolhe esses homens, prende-os. O que levou a chamar os saduceus, que era um grupo de religiosos fincado dentro do templo, o que levou a dizer a esses homens para que eles pudessem fazer alguma coisa. Sabe por quê? Eu vou explicar e aqui vai o motivo. Pedro está desde 3 horas da tarde. Porque a Bíblia diz, no capítulo número 3, a partir do verso 1, que sendo esta a 9ª hora do dia, escuta isso, olha aqui para mim, escuta isso. Sendo esta a 9ª hora do dia, calendário judaico, horário judaico, 3 horas da tarde, 15 horas. A Bíblia diz que eles foram para uma outra fase dentro do calendário de orações, e eles foram para o templo chamado Porta Formosa para orar. E entenda, também não foram presos porque estavam orando, porque o horário era regular para a oração. A Bíblia diz, e aí a gente entende, fazendo a exegese do texto, que de 3 horas da tarde até 6 horas da tarde, Pedro está ensinando no templo. De 3 horas, 3, 4, 5, 6. Aleluia. Quem aguenta aqui ficar até 3 horas da tarde? Cadê os missionários? Quem aguenta ficar recebendo ensino aqui até a exaustão? Senhoras e senhores, 3 horas da tarde, numa Assembleia de Deus, nos tempos modernos, dá uma meia dúzia de presbítero, aparece alguns poucos diáconos, o pastor nem lá aparece, e um punhado de irmãs do reteté. A oração não rende 1 hora, o povo vai embora porque está exausto. Se for viseuense, quer dormir de 12 a 3 horas. Olha aqui para mim, a Bíblia diz que o homem chamado Pedro começou a ensinar a respeito da verdadeira salvação do homem. O sermão de Pedro, escute-me, o sermão de Pedro é um sermão comum, 3 tópicos. O que tinha o sermão de Pedro? Você que gosta de pregar, está aí. Primeiro tópico, salvação por Jesus Cristo. Esse era o primeiro tópico do sermão de Pedro. Segundo tópico, o Cristo a quem vocês mataram, Deus o ressuscitou.
Terceiro tópico: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então esse era o sermão, esta era a aula de ensino, esta era a forma com que Pedro ensinava. Pedro ficou de 3 horas até 6 horas da tarde ensinando. Olha, o Cristo a quem vocês mataram, o Cristo pelo qual vocês trocaram por Barrabás, o Cristo pelo qual vocês disseram que deveria morrer, o Cristo que Pilatos queria absolvê-lo e vocês preferiram que soltasse Barrabás, é Ele que está aqui fazendo milagre. E tem mais: a salvação não é por cura, a salvação não é por milagre, a salvação não vem por meio de liturgia do judaísmo, não vem por meio de filosofia, a salvação não está em Moisés, a salvação não está nos profetas, a salvação é por Jesus de Nazaré, o qual vocês crucificaram. E tem mais: se arrependa, porque o qual vocês ressuscitaram, Deus o ressuscitou. Vocês mataram, mas Deus o ressuscitou. O sacerdote olhou assim e disse: rapaz, está na hora de fechar o templo, está na hora de puxar a janela da congregação e ir embora para casa, está na hora de desligar o som, está na hora de chamar o porteiro e mandar fechar a cortina central, para o povo não entrar mais. Aí um sacerdote com outro sacerdote, com mais um e mais outro, tem que dar um jeito nos missionários. E pelo tempo que temos, pela oportunidade que temos, o jeito é prendê-los. Recolhe os homens em prisões. Eles ficaram a noite toda presos num cárcere dentro do templo. Irmão, você sabia que tem crente hoje desse jeito? Preso dentro do templo? Eu sou pastor de igreja, eu não sou um pregador itinerante. Vire para o irmão que está do seu lado, mas vamos lá, deixa eu dar uma de itinerante aqui. Pergunte para ele: você está dentro da igreja? Não, olha com um olhar de crente pentecostal, o olho cheio de fogo. Tu está dentro da igreja? Tu estás na igreja? Tu és igreja? Tu está preso ou tu está livre? Precisamos entender isso aqui, porque tem muita gente morrendo, tem muita gente falecendo, sem esperança e sem salvação. Olhe para mim, olhe para mim. Tem muita gente indo embora para o abismo, em drogas, em prostituições, em maledicências, em idolatria, em feitiçaria, em tantas outras mazelas. Escute. E tem muito irmão, tem muita irmã preso dentro do templo, preso nas 4 paredes, preso dentro de uma secretaria, preso dentro do gabinete, preso dentro de uma congregação, preso dentro de um distrito, preso dentro de uma área. Eu vim aqui impactar você nesta manhã. Não se acostume com as paredes geladas. Decasto, rei masto, rebe aná. Escute. Não se acomode. Você é pentecostal. Você tem chama nos olhos. Você não pode ficar mais à beira da fornalha do fogo. Você tem que entrar no fogo. Pedro entendeu isso. Há uns meses passados, ele ficava diante de uma fogueira, conversando com uma mulher, e a mulher perguntava se ele era galileu, se ele conhecia Jesus o Nazareno. Sabe o que ele dizia? Desconjuro, não conheço. Nós precisamos ter coragem e entrar na fogueira, porque tem muita gente morrendo. Você está me entendendo? Eu estou indo para o ponto alto dessa pregação e já vou descer porque eu preciso concluir. Escute, olhe para mim. No dia seguinte levantaram
bem cedo. Anás, Caifás, João, Alexandre e toda a cúpula, junto com o general da guarda. Caifás era casado com a filha de Anás. A coisa andava junto. Anás era o sumo sacerdote. João era filho de Caifás. Alexandre não sabe nem quem era, mas era alguém próximo da família. Era uma organização criminosa dentro da igreja. Escuta! Era uma organização criminosa dentro da igreja de Jerusalém. A teologia deles estava invertida. Eles ensinavam que Jesus não era o Cristo. Escute! Eles ensinavam que não havia ressurreição. Qualquer movimento que surgisse lá era magia. E eles estavam com a rédea da religiosidade em punho. Qualquer manifestação, chamava-se a guarda, prendia, no dia seguinte julgava, condenava e levava à morte. Fizeram isso com Jesus. Fizeram isso com o Mestre. Fizeram isso com o Filho de Deus. Só que tinha um propósito nisso. Jesus precisava morrer. A redenção precisava acontecer. A regeneração precisava acontecer. O plano divino da salvação precisava acontecer. A adoção precisava acontecer. A expiação tinha que acontecer. Não havia outro meio, não havia um outro homem, não havia uma outra filosofia ou um pensamento da época, ou um tipo de sacrifício. Precisava sim Jesus morrer, precisava sim ser crucificado no madeiro, precisava sim ser dilacerado no madeiro, rojado o seu sangue, precisava sim, mas também precisava que ao terceiro dia ressuscitasse, precisava sim morrer, mas precisaria ressuscitar, e só Jesus ressuscitou. Escute-me, se você for na sepultura das maiores autoridades espalhadas no mundo, Sócrates, Platão e Aristóteles, que são filósofos gregos, todos estão sepultados. Se for na filosofia e na religiosidade budista, Buda está sepultado. Se você for no Seichonoe, se você for no islamismo, se você for no catolicismo, aonde você for, seus líderes, suas autoridades, seus messias, seus profetas estão sepultados. Mas se você for diante da igreja que peregrina na terra como missionária, Jesus está vivo. Só quem conhece Ele, só quem adora Ele. Eu vim aqui dizer para você: Jesus está vivo. Os homens levantaram de manhã, os dois missionários. Vamos ver o que eles querem. Ficaram tão inquietos. A forma como os episódios aconteceram, capítulo 3, registrante de Atos dos Apóstolos. Não vou entrar nesse mérito. Vamos fazer uma pergunta então para eles. Aí fizeram uma pergunta que todo bom missionário sabe responder. Escute, missionário. Olha aqui para mim. Há um horizonte. Eu vejo um horizonte que cresce. Deus vai largar os pés dos senhores para uma jornada ainda maior. É tempo de avançar, assim diz o Senhor. É para todos. A fronteira precisa ser alargada. Você se acha pequeno, Ele é maior. Há uma força que rege o coração, a mente, as emoções dos senhores. E fará isto de uma forma extraordinária de Deus na terra. É tempo de avançar, diz o Senhor. É tempo de ir às demais colheitas. É tempo de avançar. Quem está vivo aí? Cadê os crentes pentecostais de Bragança? Cadê os crentes que não tem medo? Cadê os crentes que não se rendem? Cadê os pentecostais, os adoradores? Cadê os missionários dessa cidade que não tem medo de encarar o mal? Que não tem medo de encarar a idolatria? Que não tem medo de encarar a diversidade? Ei, cadê os pastores? Cadê os evangelistas? Cadê os presbíteros? Cadê os líderes de jovem? Cadê os líderes de senhora? Cadê os missionários da última hora? Levanta a tua mão direita para receber isso. É tempo de avançar. É tempo de pregar. É tempo
tempo de ensinar, é tempo de avançar, é tempo de pregar, é tempo de ensinar, é tempo de sair da mornidão. Sai desta prisão. Alguém vai inquietar você com perguntas e você precisa ter alguma coisa para responder. A pergunta foi muito simples, direta. Com que poder? E em nome de quem? Com que poder? E em nome de quem vocês fizeram o coxo andar? Olha a pergunta. Os saduceus eram contra a ressurreição. Preste atenção. Os saduceus, Tiago, eles não concordavam que as pessoas morreriam e depois ressuscitariam. É tanto que quando Jesus ressuscita, deram dinheiro para os guardas e disseram: manda eles anunciarem que os discípulos de Jesus vieram à noite, roubaram o corpo do mestre e saíram com uma fake news aí dizendo que ele ressuscitou. Foi o dia que guarda ganhou mais dinheiro em toda a vida, porque andaram mentindo e Cristo havia sido ressuscitado. Mas existe um segredo dentro da vida de Pedro e de João, porque Pedro e João, eles aprenderam uma coisa que deixou aqueles homens encabulados quando ele respondeu. Ele disse assim: vou fazer a análise teológica do texto. Não é magia, não é ocultismo. Escute, não é magia, não é pó mágico, não é óleo ungido. O que está sobre nós para realizar isto não é coisa de homem, não é teologia da prosperidade. O que está sobre nós para fazer essas coisas é porque nós aprendemos algo na vida. E isso nós vamos imprimir nas pessoas. Isso nós vamos colocar na mente dela. Aí ele diz: o Cristo que vocês mataram, Deus Pai o ressuscitou. E em nome dele, esses episódios na vida deste homem aconteceu. Sabe o que Pedro faz? Ele entra de novo no sermão, ele prega de novo o mesmo sermão. Aí ele parte para cima e diz assim: ei, a salvação é por Jesus Cristo. Ele pregou, preste bem atenção, no capítulo 3, esse sermão, das 3 às 6 da tarde, esses três tópicos eu relatei para os senhores. No dia seguinte, após sair da prisão, em vez dele dizer assim: eu quero meus direitos, sou judeu, tenho cidadania judaica, estou aqui neste templo desde a minha infância, vou requerer uma conversa direto, tenho um advogado, tenho influência, sou amigo de fulano de tal. Não! Resolveram fazer o que, pastor? Continuar com o mesmo motivo que os levou a noite toda ficarem presos. Eles não disseram assim: traz mais um coxo, traz mais um cego, traz mais um aleijado, que eu vou mostrar o que eu sou capaz de fazer. Não! Também não é magia, também não é coisa de feitiçaria, também não é coisa de macumba. Não é por nome de Beuzebu que nós estamos aqui. Não é por conta de uma nova ordem mundial, uma nova cultura que está surgindo aí, que nós estamos aqui. Nós estamos aqui por causa daquele que morreu e ressuscitou. Aí um olhou para o outro: separa esses homens para lá. O Sinédrio se reuniu de novo. O que a gente faz? Se a questão não é mais o coxo, apareceu um sábio entre eles e disse assim: o jeito é a gente parar
O jeito é a gente travar. O jeito é a gente impedir desse povo falar e ensinar que Jesus é o Cristo. Olha aqui para mim. Olhe bem aqui para mim. Vire para o irmão que está do seu lado e diga para ele: qual foi a última escola que tu participaste? Qual foi o último culto de ensino que tu vieste? Não, me ajude a pregar isso aqui. Qual foi o último capítulo da Bíblia que tu leste ainda hoje? Já leste a Bíblia? É mês de setembro. Tu já leste a Bíblia toda? Vai perguntando, missionário. Vai perguntando, irmão. Vai perguntando, jovem. Ei, você já falou que Jesus Cristo morreu e ressuscitou lá na faculdade? Quantos colegas teus sabem que tu é crente? Conhece que tu tem uma verdade? Tinha três coisas na vida de Pedro. São três coisas que tem que ter um missionário. Tinha três coisas na vida de Pedro. São três coisas que tem que ter um pastor. Missionários. Um grande missionário tem que ter essas três coisas. E é isso que faz a diferença hoje na face da terra. Senhoras do círculo de oração ainda estão aí?